Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando abertura a mais um período de estudos de aprendizado no tema interpolação bíblica. E nós estamos analisando 1 João 5, 7 e 8. Eu quero chamar a sua atenção. Existem pessoas que elas já estão com uma fé cambaleante. Elas não são maduras em Deus. E elas pensam, ou elas usam como desculpas. Elas pensam assim: bem, já que a Bíblia tem estas coisas, tem essas adições de textos, ela não é verdade, ela não é a verdade que eu pensava, então eu desisto. Pelo contrário, digo-lhe, a Bíblia é a verdade. É a palavra de Deus. Não use este aprendizado como uma desculpa para se afastar, para deixar de crer nas Escrituras. Mas use este aprendizado para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por outro lado, existem aqueles fanáticos, aqueles que têm a Bíblia como uma relíquia, como um ídolo. Não, tudo que tiver na Bíblia eu aceito. O que não tiver na Bíblia eu rejeito. O outro extremo, nós temos que aprender na Bíblia o que é a palavra de Deus e o que não é. Descobrir onde os homens puseram o dedinho da falsificação e separar este joio, ficar com o trigo, pois a finalidade deles foi isto: alterar a doutrina, alterar a verdade que o apóstolo estava ensinando aqui na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7 e 8. Olha, nenhum apóstolo, aliás, digo diferente, entre os apóstolos, entre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você nota que João se destacou ensinando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele começou o seu evangelho: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, logo na introdução do seu evangelho, a ênfase à divindade de Jesus, o que não aparece nos outros evangelhos. Também na sua carta, ele segue o mesmo espírito, procurando enfatizar a verdade sobre a divindade de Jesus. É comum
a gente ouvir em pregações, em determinadas literaturas, que o cristão, que o servo ou serva de Deus precisa crer nas doutrinas fundamentais da igreja. Aí ensina que as doutrinas fundamentais da igreja é o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, crer na volta de Jesus e crer na Trindade. Olha, Trindade pode ser fundamental dentro da ortodoxia, isto é, a religião, o cristianismo oficial do período romano, representado pela Igreja Católica Romana, impôs a chamada doutrina da Trindade. E, mesmo depois da Reforma, os protestantes aceitaram e vivem nessa prática. Aí quem descobre nas Escrituras que isto é, na realidade, uma criação do homem, aqueles que descobrem e volta às doutrinas apostólicas, a história registra isto. Muitos foram torturados, presos, mortos, e hoje, embora não se façam isto, mas aqueles que aderem à verdade sobre o Deus único, nada de distinção de pessoas, nada de três pessoas, são chamados de hereges, são chamados de sectários. Aliás, chamaram Paulo assim também. O apóstolo João, ele foi incisivo, enfatizar a divindade de Jesus. Mas, pastor, o que é enfatizar a divindade de Jesus? É mostrar que Jesus era divino e era humano. Ele foi totalmente Deus e totalmente homem. Totalmente Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E totalmente homem, porque nasceu, foi gerado no ventre de uma mulher. É interessante, João teve uma revelação tão profunda desta verdade, que ele escreveu na sua segunda carta, que tem apenas um capítulozinho pequenininho. Ele disse para ter cuidado com aqueles que não aceitam a doutrina de Cristo. E as pessoas pensam que não aceitar a doutrina de Cristo é não aceitar a Trindade. Pelo contrário, João, quando ele escreve, quando ele fala da doutrina de Cristo, é justamente enfatizando o que ele ensinou no seu evangelho, está ensinando na sua carta. Crer na doutrina de Cristo é crer que ele veio em carne, que ele é Deus, homem, homem, Deus. E ele acaba dizendo, concluindo, aquele que rejeita é o anticristo. Quando se rejeita, quando se prega, quando se crê, quando se ensina que Jesus não veio em carne, essa sim é a doutrina do anticristo. Mas enfatizar a divindade, esta é a doutrina de Cristo. Então,
a doutrina de Cristo, ela foi, aqui neste verso, 1 João 5, 7 e 8, ela foi violentada. Vamos repetir o verso para você ficar só com a verdade bíblica, porque 3 são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. A gente vai ver no próximo vídeo esses 3, qual é o significado da testificação, do testemunho. Quem são esses 3? Espírito, água e sangue. Já adianto, não é a Trindade. Aquilo que está nas boas Bíblias, nas boas traduções entre colchete, é interpolação. Foi adicionado, foi aumentado o texto para enfatizar a doutrina que eu acho melhor chamar de a heresia da Trindade. Repito a realidade do verso, porque 3 são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. A gente finaliza aqui, graças a Deus, pelas lições de hoje. Lições bíblicas que nos edificam, que nos fazem crescer em Deus. Aleluia, amém e amém.